queridos, sejam bem-vindos nesta manhã na EBD Cibiluz. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né, e que estejam aí na paz do Senhor. Amém? A lição que a gente vai trabalhar hoje é o estudo 9, né? E nesse estudo a gente vai falar sobre a árvore e seus frutos. E aí eu queria chamar a atenção de vocês assim para perguntar, né, o que é uma árvore? Né? A árvore, que vocês pudessem estar pensando aí um pouquinho, né? Pensar numa árvore, árvore aquela que traz coisas gostosas pra gente, árvore aquela que dá frutos, né? Que a gente gosta muito, como manga, abacate, tem umas frutas muito gostosas, não é mesmo? Jabuticaba. Tem umas frutas mais difíceis da gente encontrar, mas as que a gente mais conhece, né, que estão mais perto da gente, que a gente consegue ter mais nas nossas casas, né, quem ainda pode ter uma árvore no quintal, então, é a manga, né, a amêndoa. Então, e nesse sentido, a gente queria chamar a atenção de vocês, assim, para vocês pensarem um pouquinho, né, o que é uma árvore? Pensar na árvore, né, no seu tronco, né, a árvore tem um tronco largo, é grande, ela tem uma copla grande, né, dependendo do tipo de árvore. Então, a árvore, ela tem várias funções, né, e na verdade a árvore, ela serve para a gente como algo muito importante, né? Porque é através das árvores, né, da natureza de um modo geral, mas principalmente das árvores, que a gente absorve o oxigênio, né? Elas eliminam o oxigênio e absorvem gás carbônico, né? Então ela é de fundamental importância para a nossa vida, né? Então nesse sentido, porque elas produzem muito oxigênio para a nossa respiração, é importante. Então além dela produzir frutos que servem para a nossa alimentação, ela também produz o oxigênio e também dá boa sombra, né? Então a árvore é muito importante. E agora no dia 21, né, foi o dia da árvore, né, na chegada da primavera, e a gente teve o dia da árvore. Bom, então vamos lá. Na lição de hoje, Jesus vai fazer uma parábola onde ele ensina, né, uma história, ele conta uma história usando o elemento, né, a metáfora, usando uma árvore, né, como metáfora do sentido daquilo que ele quer falar para os seus discípulos, né? E aí ele começa assim, né, dizendo então da importância da árvore ter bons frutos, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ler o texto, mas antes eu queria começar falando para vocês o seguinte, que na lição de hoje fala assim: certa vez, Jesus disse aos seus discípulos que as palavras que o homem fala vêm do coração. O que quer dizer isso, né? Que na verdade, o que acaba acontecendo? Que aquilo que a gente fala, ela vem lá de dentro, né? Vem do fundo da alma. Então, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala, porque muitas vezes aquilo que a gente está falando, né? Que a gente está colocando para fora, está dentro do nosso coração. Será que dentro do nosso coração tem coisas boas ou coisas ruins? Né? Jesus nessa lição ele vai ensinar sobre isso. Ele estava afirmando que nossas palavras expressam aquilo que somos. Uma árvore pode produzir frutos bons ou maus, de acordo com uma espécie. Ao referir-se a frutos bons e maus, Jesus estava falando sobre a qualidade deles, se são comestíveis ou não. Quer dizer, então, que se uma árvore, por exemplo, ela produz frutos ruins, né, a gente não consegue comer aquela árvore, ela não é boa, né, ela não transmite, ela não dá pra gente aquilo que ela tem de importância, né, além da sombra e do oxigênio, ela também tem que produzir bons frutos, né, ela tem que ser, imaginem vocês também uma árvore que é fininha, né, uma árvore que não consegue dar uma sombra legal, né, então ela também nem serve para nada, né. Então, e aí Jesus vai falar sobre isso, que essas árvores maus, elas precisam ser cortadas, né? E aí o que quer dizer isso? Bom, Jesus então está fazendo uma análise com nós, né? Quando o texto continua assim, Jesus foi acusado pelos fariseus,
Jesus utiliza muitas alegorias como agricultura sobre o assunto da aula de hoje. A imagem utilizada foi a da árvore e seu fruto. Ele fala frutos da árvore boa e da árvore ruim. Jesus foi acusado pelos fariseus de expulsar os demônios por meio de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Com isso, o que os acusadores de Jesus queriam dizer é que ele era usado pelo demônio. Mas como assim, né? Então a gente pensa assim, como então Jesus estava sendo usado pelo demônio e expulsando o demônio? Não existe isso. A árvore de bons frutos, ela dá bons frutos, ela não pode dar fruto ruim e fruto bom, né? Então, na verdade, o que Jesus está falando é que se nós tivermos a bondade no nosso coração, um coração transformado, um coração quebrantado, nós daremos bons frutos. E que bons frutos seriam esses? Por exemplo, vocês estão num ambiente onde alguém precise de vocês, né? E aí, de repente, alguém te pede alguma coisa para fazer. Quando você vai de coração transformado, quando você vai com o seu coração aberto, né? Na verdade, você está fazendo uma coisa boa para alguém. E aí depois a pessoa pode falar assim, nossa, aquele fulano, o João ou a Maria, nossa, naquele dia ele fez uma coisa tão bacana para mim. E aí aquilo fica registrado na cabeça da pessoa. Então significa o seguinte, que você fez uma coisa boa, você deu bons frutos. E bons frutos é dar testemunho. É dar testemunho daquilo que nós somos, né? Então, não adianta, por exemplo, você falar da boca para fora uma coisa e no fundo do seu coração você é o seu outro. Muitas vezes a gente acaba fazendo e falando aquilo que realmente a gente é, né? Poucas vezes a gente consegue disfarçar. Na maioria das vezes a gente fala o que a gente pensa. Então, se a gente fala o que a gente pensa e se a gente fala coisas que não são agradáveis aos ouvidos de Deus, é porque nós somos uma árvore de frutos ruins. Então nós precisamos nos transformar, nós precisamos modificar nossa postura. Então é isso que Jesus está chamando a atenção. Jesus está chamando a atenção para que a árvore, ela precisa dar bons frutos. E quais são esses bons frutos? A nossa atitude, né? Imagina você, por exemplo, você pega lá num pé de manga, por exemplo. Aí de repente você abre a manga e ela tá toda por fora, ela tá bonita, tá aquela casca bonita e tal. Quando você pega, que você descasca a manga, ela tá toda estragada já por dentro, né? O que acontece com isso? Na verdade, a árvore está produzindo coisa ruim, então ela precisa ser tratada. Por isso que a gente então coloca lá adubo, a gente melhora a qualidade daquilo que a gente está colocando para ela. Então, por exemplo, se é uma árvore pequena que a gente está cuidando dessa árvore, a gente bota água, a gente bota adubo, a gente trata com o maior carinho, né? E aí ela vai fazer o quê? Ela vai florir, né? Ela vai dar as flores, as folhas, vai ficar viçosa, vai ficar bonita. E aí, consequentemente, os frutos serão bons, serão frutos de qualidade para que a gente possa consumir, né? Para que a gente possa comer. E agora, se a gente não cuidar dessa árvore, se a gente desprezar, se a gente não podar, os galhos precisam ser podados. E é muito interessante agora, né? Quando a gente fala, então, para podar, o que seria essa poda, né? A poda, na verdade, é quando a mãe e o pai da gente falam assim, olha, fulano, você não está fazendo uma coisa legal. Olha, fulano, você precisa melhorar. Olha, isso que você está fazendo está errado. Isso seria uma comparação com a poda, né? Porque a poda da árvore, quando às vezes a árvore vai crescendo, a gente chega a uma determinada parte que a gente tem que cortar os galhos, porque senão o galho vai lá para o telhado, o galho vai para a casa do vizinho, o vizinho reclama. Então, na verdade, a gente precisa podar. E quanto mais a gente podar, não é podar tudo, né, gente? Não é tirar todas as folhas da árvore, os galhos da árvore, mas quanto mais a gente podar a árvore, se a gente poda a árvore uma vez por ano, ela todos os anos ela dá bons frutos. Quanto mais a gente poda, mais quantidade de frutos ela dá e de melhor qualidade fica, né? Então Jesus, nessa parábola, ele está ensinando a gente sobre isso, falando que nós precisamos mudar, né? Nós precisamos ser podados, nós precisamos ser transformados para que a gente possa dar bons frutos. E esses bons frutos são as nossas atitudes, aquilo que a gente faz para o outro, para os outros, né? Para todo mundo que está ao nosso redor de um modo geral.
né? E o texto de hoje, ele se encontra em Mateus 12:33, né? E na minha Bíblia, ele fala assim o texto: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, o que Jesus está falando? Jesus está falando o seguinte: quando você pega uma manga, que a manga está estragada, a gente vai dizer que aquela árvore está precisando de adubo, ela está precisando de remédio. Então, muitas vezes, quando a gente produz alguma coisa, que a gente faz alguma coisa que não é legal, que está ruim, a gente precisa ouvir a voz de Deus, a gente precisa se tratar. E como é que a gente se trata? Fazendo as nossas orações, conversando com Jesus, para que Jesus mude e transforme o nosso coração. É assim que Jesus cuida da gente, né? É quando a gente conversa com Ele, é assim que Jesus trata a gente. Se nós estamos doentes, Jesus trata através da nossa oração. É o momento que a gente conversa com Ele, quando a gente deve escutar Jesus, né? O que Jesus está me falando? O que a minha atitude precisa ser transformada? O que precisa ser melhorado? É nesse sentido, então, que a gente precisa, então, dar bons frutos e transformar. Meus queridos, que vocês, então, deem muitos frutos gostosos, que vocês transformem a casa de vocês com muita alegria, que esses frutos, né, do amor, do acolhimento, da solidariedade, da responsabilidade, possam ser espalhados na vida de vocês e que vocês transbordem com todas essas características dentro do coração de vocês e que vocês possam ser luz, tá bom? Que vocês possam, então, ser tomados por essa palavra, que essa palavra possa ter tocado o coração de vocês e que ajude vocês na caminhada do dia a dia. Amém? Peço a vocês que não esqueçam dos momentos de oração, né? Que oremos pela nossa igreja, pelo nosso pastor Billy, por todos os irmãos, por essa doença aí que logo em breve, né? Que os cientistas achem logo a vacina, né? Para que a gente possa, então, retornar às nossas atividades de um modo geral presencial, né? E que a gente consiga caminhar da melhor maneira possível. Amém? Que Jesus esteja com vocês, um ótimo domingo e uma ótima semana. Não esqueçam dos versículos da semana. Cada dia da semana tem um versículo e que vocês possam, então, estar entregando a vida de vocês na mão do Senhor. Amém?